E aí, pessoal? Preparem-se para um vídeo que vai te fazer pensar 2 vezes antes de passar a noite em um hospital. Hoje nós vamos explorar 5 relatos paranormais que aconteceram em hospitais ao redor do mundo. E acredite, a gente tem cada caso nesse vídeo que nem os médicos conseguem explicar. Então, já sabe, ajusta o volume, porque essas histórias não são para os fracos de coração. Vamos lá, porque o primeiro relato já vai te fazer olhar para os corredores de um hospital com outros olhos. Imagina só, você é enfermeira, no interior do Brasil, plantão da madrugada. Tudo silencioso, só o bip dos monitores para te dar um sinal de vida. Aí, no fundo do corredor, um choro de criança. Foi isso que a Carla, enfermeira experiente, enfrentou. Ela, como boa profissional, correu para ver qual paciente precisava de ajuda. Mas chegando lá, a sala estava escura, porta entreaberta, vazio. Só o frio e a sensação de ter alguém ali te observando. Dias depois, uma colega contou que uma criança tinha falecido naquela sala anos atrás. E não era a primeira vez que alguém ouvia o choro. As histórias se espalharam pelo hospital. Funcionários viam sombras, sentiam a temperatura cair. Nas montanhas da Espanha, existe um hospital antigo com uma história para lá de sinistra. E o pior lugar? A enfermaria. Depois que o sol se põe, vira palco de um show de horrores. Os corredores, antes cheios de vida, se tornam um vazio assustador, com um único som, passos lentos e arrastados. Uma mulher alta, vestida de enfermeira, uniforme branco impecável, mas com um olhar vazio e mãos estendidas, aparece. Há 40 anos, a enfermeira Clara Valdez foi acusada de matar 3 pacientes. No fim, Clara foi encontrada morta na enfermaria. Suicídio, disseram. Muitos acreditam que os sussurros em espanhol arcaico que ecoam pelos corredores sejam de Clara, tentando se comunicar. Não fui eu. Encontrem a verdade. Em 2018, um segurança gravou uma voz no seu walkie-talkie, enquanto a figura assustadora atravessava o corredor. Quando ele perguntou, "Quem está aí?", a resposta foi um gemido aterrorizante, seguido de "Procurem as caixas no porão". No dia seguinte, caixas com medicamentos vencidos e registros adulterados foram encontrados nas fundações do hospital. Capítulo 3. O corredor sem fim. Nos arredores de Moscou, um hospital abandonado guarda um segredo sinistro. Um corredor que desafia as leis da física e da sanidade. Imagine um lugar onde as paredes se esticam como chiclete, as luzes piscam em um ritmo alucinado e o ar fica tão denso que você jura que está prestes a desmaiar. Pacientes relatam que, ao entrar nesse corredor, o tempo parece se distorcer e as leis da lógica simplesmente deixam de existir. Ivan Petrov, um motorista de ambulância internado após um acidente, ouviu o choro de uma criança vindo do corredor. Movido pela preocupação, ele se levantou da cama e foi verificar. Após horas vagando por aquele labirinto aterrorizante, Ivan avistou uma silhueta no final do corredor. Uma mulher com uma lanterna enferrujada. Mas ao se aproximar, a figura desapareceu. E ele se viu de volta ao seu quarto, 2 dias depois. Capítulo 4. A médica fantasma. No coração de Nova Orleans, onde o jazz e o voodoo se misturam, o Hospital St. Mary guarda uma lenda que arrepia até os médicos mais céticos. A história da doutora Eleanor Grant. Enquanto corria para salvar uma vida, seu carro foi consumido pelas chamas na Interestadual 10.
Seu corpo nunca foi encontrado. Desde aquela noite fatídica, pacientes em estado grave relatam ser visitados por uma médica de cabelos grisalhos e olhos azuis penetrantes. Ela surge nos momentos mais críticos, sussurrando palavras de conforto. Vou te salvar. E assim que a crise passa, ela desaparece, sem deixar vestígios. Marcus Green, vítima de uma parada cardíaca, teve uma visão nítida da Dra. Grant ao seu lado, com suas mãos gélidas pressionando seu peito. Ao recuperar a consciência, os enfermeiros encontraram marcas inexplicáveis em seu corpo e um forte cheiro de fumaça que parecia emanar de sua roupa. E o mais inacreditável, o incidente ocorreu exatamente no aniversário de morte da Dra. Grant. Coincidência? Ou será que a Dra. Grant, mesmo após a morte, continua a honrar seu juramento de salvar vidas? Capítulo 5. A sombra no quarto. No quarto andar do Hospital Geral de Montreal, no Canadá, existe um quarto que os pacientes temem. Não por causa de doenças ou procedimentos médicos, mas por algo muito mais aterrorizante. Uma sombra sem rosto que assombra os enfermos durante a madrugada. Imagine acordar no meio da noite, com a sensação de que algo está te observando. Você abre os olhos e se depara com uma figura escura e indefinida no canto do quarto, imóvel, como se estivesse se alimentando do seu medo. Relatos afirmam que a sombra não se move, apenas observa com uma intensidade paralisante. Alguns chegam a descrever olhos vermelhos brilhando na escuridão, como brasas prestes a se reacender. Quando os enfermeiros finalmente chegam, a entidade desaparece, deixando para trás apenas um cheiro de terra molhada e uma mancha úmida no chão. A lenda local diz que a sombra pertence ao Dr. Victor Hale, um cirurgião do século XIX que realizava experimentos macabros em pacientes terminais em busca da imortalidade. E aí, pessoal, o que vocês acharam dessas histórias? Deu para sentir um friozinho na espinha? Porque aqui, ó, a nuca tá até suando. Se você já teve alguma experiência paranormal em um hospital, conta pra gente aqui nos comentários. E se você gostou desse vídeo, não esquece de dar aquele like maroto, compartilhar com os amigos e se inscrever no canal para não perder nenhum dos próximos episódios. Até lá, cuidado com os corredores escuros e, claro, com o que você não consegue ver.